Sejam muito bem-vindos ao LaCenteCast, o podcast do Instituto LaCente que está sendo lançado nesse primeiríssimo episódio. Esse é um projeto muito especial para nós, estamos muito felizes, motivados, com muita alegria vamos nos dedicar para trazer temas relevantes sobre saúde física, mental e espiritual. Acreditamos no poder de transformação da vida das pessoas. Nós cremos em uma medicina que trata muito mais que sintomas, mas que contribui para uma mudança concreta de mentalidade, na rotina, nos hábitos das pessoas que são cuidadas por nós. Em cada episódio, vamos mergulhar em conversas francas sobre longevidade, saúde integrada, qualidade de vida, espiritualidade e o poder transformador de entender a si mesmo. Este é um espaço onde a excelência clínica e a ciência encontram o acolhimento humano e a empatia, onde você não é apenas um paciente, você é uma história que merece ser ouvida, compreendida e cuidada. Vamos juntos elevar a sua qualidade de vida. Bem-vindos ao LaCenteCast. Quando a gente decidiu gravar esse primeiro episódio, a primeira pergunta que veio à mente é qual o tema que a gente traria, nesse momento, e a resposta veio também de forma muito rápida. Antes da gente falar sobre casos de pacientes, sobre saúde integrada, saúde de precisão, a gente precisava compartilhar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, como a gente chegou até aqui. Porque vocês conhecem muitas vezes os médicos por trás do Instituto LaCente, mas hoje vocês vão poder conhecer um pouco mais da história do Felipe e da Patrícia. Exatamente. Nós sempre dizemos aos nossos pacientes que por trás de cada dor existe uma história. E hoje nós queremos compartilhar a nossa trajetória, desde a relação com a medicina, espiritualidade, família, até a idealização do Instituto LaCente. Separamos algumas histórias para você compreender como a nossa história faz parte de um propósito, um plano perfeito de Deus. Tudo foi acontecendo da maneira que nós não esperávamos, mas sabíamos que tinha um propósito nessa nossa história. Onde erros e acertos serviram para nos amadurecer, crescer espiritualmente também e nos uniu e nos fortaleceu como casal, como pessoas. Sem dúvida, hoje temos total clareza que cada etapa foi sim, parte de um propósito que Deus tinha para a nossa vida, para nos capacitar, nos forjar, nos preparar para no momento certo, que muitas vezes a gente não compreendia ao longo do processo, mas no momento dele, no momento que o Senhor entendeu que a gente estava pronto, convertidos, posicionados, claro, sempre buscando mais, aprender mais por parte do Senhor, mas que a gente de fato estava pronto para encarar esse projeto, para receber aquilo que ele tinha para nos abençoar para a nossa vida. Eu sou o Dr. Felipe Feitosa, atuo na psiquiatria, restaurando a saúde mental de crianças, adolescentes e adultos ao longo dos últimos 10 anos. E eu sou a doutora Patrícia Matos, especializada em endocrinologia e medicina esportiva. Sou casada, somos cristãos, temos 2 filhas lindas, Sofia e Liz, e somos sócios em tudo que fazemos. E somos proprietários do Instituto LaCente aqui em Volta Redonda. Esse é o LaCenteCast e o episódio de hoje é a nossa história. Bom, vocês conhecem ele como Felipe ou Dr. Felipe, mas eu chamo ele de Feitosa. Então vamos lá, Feitosa, me conta um pouquinho como foi para você a escolha pela medicina, a mudança para o Rio, o período da faculdade, o nosso encontro e o que mais te marcou nessa época. Olhando hoje, tudo que construímos, você imaginaria que chegaríamos até aqui? É muito difícil imaginar hoje, a gente vivendo tudo isso, a nossa família em paz, a gente unidos, fortalecidos, nossas filhas com saúde, profissionalmente a gente realizado, sabendo que a gente está no caminho certo, é difícil, olhar para trás e ter... A gente não tinha essa clareza que a gente tem hoje, então, de fato, foi a mão de Deus que nos abençoou, nos prosperou, nos guardou, nos trouxe até aqui. Algumas pessoas sabem, mas assim, eu sou natural de Campos, dos Goitacazes, então fui nascido e criado lá.
A Paty, por sua vez, portuguesa, nascida em Braga, filha de português. E a gente se encontrou na faculdade de medicina. Eu entrei para medicina 1 ano antes da Patrícia. E aqueles desafios de início de faculdade, conteúdos, né? Uma demanda de matéria absurda. O deslocamento, o trânsito do Rio, ônibus da Zona Sul, trem lotado, metrô. Então, todos esses desafios iniciais ali, a gente se adaptou e a gente se encontrou na Olimpíada Regional dos Estudantes de Medicina, o OREM, né? Para quem é médico vai se familiarizar. Então, a gente se encontrou num OREM, eu estava pensando, foi em 2010. Foi no OREM de 2010. Eu jogava handball. Enfim, é um evento que move a faculdade, todo mundo se envolve. E a gente se conheceu em uma dessas festas que teve, né? E a partir dali a gente não se separou mais. Literalmente, a gente passou... né? Um mês a gente já estava morando junto. A gente já estava morando junto depois de um mês. Mas após aquela festa a gente não se desgrudava e a gente passou todo o OREM juntos. E voltamos para a rotina da faculdade e rapidamente eu estava mais na sua casa do que na minha. E dentro de um mês a gente já estava morando junto. Então foi tudo muito intenso, tudo muito verdadeiro, como tudo na nossa vida, né? A gente sempre se entrega em tudo que a gente faz. E aí no meio de tudo isso, a gente descobriu o nascimento da Sofia. Na verdade, a gravidez da Sofia, né? A gente descobriu que a Paty estava grávida da Sofia, e em meio àquela rotina de estudos, toda a pressão da faculdade, as incertezas, inseguranças, a gente devia estar pouco antes do meio da faculdade, nessa época, né? E aí eu queria saber de você, como é que você administrou essa notícia, como você recebeu essa notícia da gravidez? Imagino, né, que gerou dúvidas, inseguranças, mas como é que foi para você esse momento no meio da faculdade e a gente se conhecendo e tudo acontecendo? Bom, no início foi um susto. Um misto de emoções, né, de sentimentos. O medo, né? Logo vem aquele medo de achar que não vai dar conta, de não vai dar conta da faculdade, que não vai dar conta do filho na faculdade. Um medo de ter que trancar do meu pai, né? Falar assim, olha, não vou mais te bancar aí no Rio. Mas graças a Deus, a minha família apoiou muito a gente. Eu tive um suporte, assim, maravilhoso da minha família, em especial minha mãe, minha irmã, que em época de prova, né, não sei se você lembra, minha mãe ia para o Rio, minha mãe não dirige, né, então minha mãe ia de ônibus para o Rio, para ficar com Sofia. Às vezes minha mãe ficava 1, 2, 3 semanas, um mês na nossa casa, e foi desafiador, mas ao mesmo tempo eu confesso que nos amadureceu. Eu era muito imatura nessa época. E, além disso, o nascimento da Sofia me trouxe uma força que eu digo que eu não sei nem de onde surgiu. Isso é verdade. Então, aquela vontade de vencer, de querer realmente ser uma pessoa melhor, ser uma mãe para ela mesma, uma mãe que eu me dediquei. Eu lembro que na faculdade as pessoas perguntavam assim, nossa, mas por que você não deixa sua filha com a sua mãe em Volta Redonda? Eu falei, não, de jeito nenhum, ela vai ser criada por mim aqui. E foi criada por nós, né, amor? Sim. Quando a gente não tinha tempo de estudar, minha mãe vinha, a gente estudava de madrugada. Sim. A gente trancava a porta do quartão, não sabia que a gente estava dentro do quarto. Você lembra disso? Ela não vê a gente, né? Mas, assim, eu só tenho a agradecer porque hoje a gente consegue ver a mão de Deus em tudo que aconteceu na nossa trajetória. Exato. Eu já te disse algumas vezes, eu costumo dizer isso, né, em algumas situações, que não só o relacionamento com você me amadureceu muito, né, me transformou muito no homem que eu sou, mas o nascimento da Sofia também, né, mudou muito os nossos valores, as nossas prioridades, a nossa forma de enxergar o mundo, né? Então, aquelas questões que eram relevantes deixaram de ser, né? Então, a gente, no meio, né, dos desafios da faculdade, no último ano ainda a gente descobriu a gestação, a gravidez da Liz, né, que também nasceu no teu último ano de faculdade, sim, né? Então a gente brinca que, além de graduar em medicina, a gente se graduou na maternidade e paternidade. A gente aprendeu a ser pai e mãe nesse contexto, e isso, sem dúvida nenhuma, faz parte da nossa história. A gente se orgulha muito do que a gente fez, dos erros e acertos, mas da maneira que a gente conduziu e criamos as nossas meninas, né?
e chegamos até hoje. De fato, é graça de Deus com a nossa vida. Agora, minha vez de te perguntar, tá? Você costuma falar de uma fase da sua vida com muita emoção, com muita dor, né? E eu sei que você compartilha com alguns pacientes sobre esse momento da sua história, mas muita gente não sabe. Eu queria que você contasse um pouco dessa fase da tua adolescência, ali, eu acho que você tinha 13 anos, né? Sim. Onde você sofreu muito com o seu peso, né? Uma fase da adolescência, uma adolescente obesa, acima do peso, né? E é uma história que te comove, é uma dor que mexe muito contigo, né? E eu queria saber como é que foi essa relação com o seu sobrepeso. Queria que você compartilhasse aqui com quem está nos assistindo essa fase da tua vida. Alguns pacientes meus sabem disso porque eu consigo entender a história dele através da minha história, por tudo que eu já passei, né? E eu falo que a obesidade comigo não começou na medicina, né? Esse processo de emagrecimento começou na dor, né? A dor de ser chamado daquela menina gorda, a dor de ser o ponto de referência, a dor de ter vários rótulos, né? Agora, o bullying é até proibido, né? Mas o bullying na minha época era muito pesado. Então, aquilo foi me causando muitos traumas, que chegou a um ponto que eu falei, eu cansei de ser do jeito que eu estou, cansei de ser assim. E aí eu lembro que a minha irmã, uma das minhas irmãs mais velha, ela tinha acabado de ter o filho dela e ela tinha ganhado muito peso na gestação. E aí ela falou que ela ia entrar no vigilante do peso. E aí eu falei com ela, eu vou entrar com você. E aí eu achei engraçado que assim, a minha vontade de emagrecer e sair do que eu estava, de quem eu era tão grande que eu emagreci e ela não. E aí vieram, assim, inúmeras dietas, inúmeras tentativas, todas as dietas possíveis e imaginárias eu já tinha feito. E com 13 anos também, além da dieta, eu iniciei a musculação. Então, eu já treino há muitos anos, né? Vai fazer 30 anos. E aí eu entendi, né, durante todo esse tempo, que o emagrecimento, ele não era sorte, mas ele era estratégia, né? Então eu fui aprendendo, né, com as estratégias, né, mesmo sem estar na medicina, como eu conseguiria se manter, né, magra durante a minha vida, né? Mas isso é algo que me chama muita atenção em você, né? O quanto que você é comprometida, né? Disciplinada. Às vezes, né, natural, a gente foge um pouco da dieta, come um lanche, uma pizza, e parece que assim, aquilo vira uma questão de honra para no outro dia fazer um cardio a mais e se dedicar a isso. É uma qualidade que me chama muito a atenção em você. Quanto que você é dedicada com tudo que você faz. Então você vai fazer, você faz o melhor. Eu acho que nasceu um pouco desse momento da tua vida, né? A tua necessidade de se comprometer. Eu tenho que fazer por mim. Fazer algo que ninguém vai fazer por mim. Então a dedicação no treino, na alimentação, acho que surgiu daí. Mas uma outra coisa, quando você entrou na medicina, você já tinha essa clareza do que você queria, trabalhar com emagrecimento, com longevidade, trabalhar com autoestima das pessoas, na qualidade de vida, ajudar pessoas a lidar e vencer essas questões, essas batalhas que você também enfrentou. Exatamente. Quando eu comecei a medicina, eu já sabia o que eu queria, né? E quando eu me especializei em endocrinologia, eu realmente me apaixonei, me aprofundei mesmo e entendi que meu ganho de peso lá atrás, com 13 anos, não era frescura, não era falta de força de vontade, nem preguiça, mas era sim uma resistência insulínica, um corpo inflamado, hormônios desregulados, porque eu tinha SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico, que hoje até mudou a nomenclatura. E aí, quando você entende isso, o jogo muda, né?
E aí, quando o jogo mudou, eu comecei a parar de lutar contra o meu corpo e comecei a lutar a favor dele. E aí, compreendendo como o seu corpo trabalha, né, as causas daquela condição de sobrepeso, é muito mais fácil agir. E como é que você, utilizando da sua trajetória, como que mudou a forma de você atender os seus pacientes, compreender, conseguir se colocar no lugar deles? Como é que isso mudou a sua forma de atender seu paciente? Bom, mudou tudo, né? Porque hoje eu consigo olhar para o paciente, não só um olhar como diagnóstico, né? Eu sei que ali existe uma frustração, eu sei que ali existe uma comparação, eu sei que ali existe uma compulsão, um efeito sanfona, e eu sei como isso dói, né? E então, hoje eu tento unir duas coisas. Eu tento unir a ciência, né, que eu aprendi, e também a me colocar no lugar daquele paciente, porque eu já estive do outro lado. Isso faz muita diferença, né? O paciente, muitas vezes, compartilha com a gente, se sente sensibilizado. Poxa, doutor, você já passou por isso, né? Às vezes, quando eu compartilho uma questão de ansiedade que já vivi, poxa, meu, você já tomou essa medicação, você já teve um quadro de ansiedade, de burnout. Então, é interessante quando o paciente consegue perceber que a gente também já passou por aquilo, né? Isso faz muita diferença. Porque muitas das vezes eles nos olham, né? E acham que eu nunca vivi isso, né? É muito fácil olhar e falar assim, não, ela ela nasceu magra, né? Sim. Então, mas não sabe a dificuldade que a gente já passou, né? Então a gente não conhece a história e hoje nós estamos aqui realmente para poder contar um pouquinho da nossa história mesmo, sermos de verdade aqui, né? Patrícia e Felipe contando a sua história. E a gente escuta muito por aí, os pacientes às vezes trazem essa dor de que são muito julgados, que se comparam muito, que recebem críticas, julgamentos, apontamentos, que é falta de força de vontade, de vergonha na cara, que precisa ser forte, reagir, precisa ter energia, treinar, sabe? Como se estivesse fazendo corpo mole, ou até mesmo a questão de romantizar a obesidade. Mas o que você diria, assim, para você, a obesidade é falta de força de vontade? De maneira nenhuma, né? A obesidade é uma doença multifatorial. Existe genética, existe resistência insulínica, existe inflamação, sono, hormônios desregulados. E por muito tempo, né, durante muitos anos, as pessoas culpavam a obesidade, né? Como se fosse uma frescura, né? Uma preguiça da pessoa. E hoje nós entendemos que é uma doença e é uma doença que precisa de tratamento, né? E então a gente vê que é uma doença que existe ali corpos inflamados, né? Que precisam ser tratados de maneira adequada, né? E são corpos tentando sobreviver, né? Então... Exato. E é curioso, assim, né? Como as nossas especialidades, mesmo distintas, elas se comunicam tanto, né? Sim. Muitas vezes eu atendo pacientes que me procuram por questões de ansiedade, de esgotamento, de sobrecarga. E a gente vai olhar psiquicamente, existe um transtorno ansioso, um quadro depressivo associado, transtorno de sono, compulsão alimentar, a gente vai identificando. Mas se for na raiz desse problema, muitas vezes vai estar lá. Quando a gente trata a raiz do problema, né, a gente consegue resolver o problema, né? Quantos e quantos pacientes, né, eu corrigi, fiz aquilo que era necessário para contornar, minimizar, aliviar, tratar a condição de ansiedade, depressão, mas quando eu faço um rastreio laboratorial, encaminho para você e a gente descobre que aquela mulher estava num climatério, estava com marcadores inflamatórios altíssimos e tudo isso vai sendo corrigido, a gente tem uma melhora, um ganho absurdo na qualidade de vida, na saúde mental, emocional dessa paciente. Então isso é muito curioso, né, da gente conseguir aqui nesse ambiente integrar essas áreas de atuação. E eu queria te perguntar uma coisa a respeito da SOP, da síndrome dos ovários policísticos. Como é que foi para você, assim, descobrir, que eu vejo que você fala muito a respeito de SOP, que a gente acaba encontrando esse diagnóstico em alguns pacientes que a gente tem em comum,
né? E eu acabei aprendendo muito a respeito de SOP por sua influência, as coisas que você foi me contando. Mas como é que foi para você descobrir a síndrome dos ovários policísticos? Foi libertador, né? Porque por muitos anos, eu ouvi que eu já tinha sido curada. E, na verdade, não existe cura, mas existe tratamento. Ela precisa ser controlada, né? Então, eu comecei a entender tudo e o jogo virou para mim ao ponto que eu fui controlando a resistência insulínica, toda a inflamação, os hormônios que estavam desregulados no meu corpo. E isso, o jogo virou, né? Então, eu consegui começar a me tratar de forma adequada, né? Ajustando hormônios, ajustando toda a parte inflamatória, né? Então, eu descobri que lá atrás, aquele ganho de peso não era frescura, né? Era exatamente uma condição que não estava tratada da maneira adequada, né? Sim. E era um corpo desregulado pedindo socorro, sim, né? Verdade. E é o que eu vejo muito aqui no consultório, né? Que muitas delas sabem que teve há anos atrás, mas achava também, assim como eu, que já estava curada e com os hormônios todos desregulados, com uma inflamação ali já presente, né? E aí, quando a gente começa a tratar a raiz do problema, a gente consegue mudar aquela situação, né? Que legal, que legal. E aí, a gente começa a usar estratégias adequadas, né? Igual no caso a minha, para equilibrar a minha própria saúde, e eu faço isso com os meus pacientes. Que legal, e que bom que a medicina avançou muito, né? Então aquele entendimento lá atrás mudou e a gente foi tendo acesso a mais informações, estratégias. Que bom que a medicina segue em constante evolução, né? As coisas mudam muito rápido, a gente está sempre se atualizando, né? Buscando tanto se aperfeiçoar. Que a SOP, né? Que é a síndrome do ovário policístico, ela foi mudada a nomenclatura, né? Para síndrome ovariana metabólica poliendócrina, né? Uau. Então, para você ver que existia ali já, toda a relação do que a gente já trata há bastante tempo. Que bacana. E, meu anjo, para fechar esse entendimento a respeito da sua saúde, eu queria que você trouxesse uma lição. Toda essa sua jornada com peso, com os diagnósticos, com seu entendimento através do seu estudo, das suas especializações na endocrinologia, na medicina esportiva, entre tantas atualizações que você sempre faz. Qual foi a maior lição dessa sua jornada? Bom, a minha maior lição foi que a constância, ela vale mais que a perfeição, né? Durante muitos anos, eu vivi um extremismo mesmo, né? Felipe sabe, não sei se você lembra, quando a gente se conheceu, eu não comia fritura há anos, né? Tinha mais de 10 anos que eu não comia fritura. E aí eu lembro que uma das viagens nossas, nós fomos para a Europa e a gente parou na Bélgica. E aí ele falou assim pra mim, não sei se você lembra? Lembro. Não é possível que você não vai comer a batata frita, que aqui é a terra da batata frita. Famosa batata frita belga. Aí eu falei, não. Aí ele, não é possível. E aí eu comi, né? Depois eu fiquei, ai meu Deus, mas por fim, eu como até hoje uma batata frita. Mas eu confesso que hoje eu entendi que a saúde sustentável, né, ela precisa caber na nossa vida real, né? Então hoje eu saio para comer com a minha família, com meu esposo, com minhas filhas, a gente come sanduíche, rodízio, e assim, eu como sem culpa, porque eu volto para minha rotina, eu volto para minha alimentação, eu volto para os meus treinos, eu volto com a minha disciplina que eu sempre tive. Então, eu não deixo de fazer nada, né, amor? Eu tenho certeza que se eu não fosse a sua influência, eu ia estar com 120 quilos aqui, porque eu treino, porque tem que treinar, não sou apaixonado como você, que é um caso à parte. E a alimentação também é um grande desafio para mim, então graças a Deus eu tenho você na minha vida para me dar uma direção sobre bons hábitos, alimentação, atividade física e me incentivar, me influenciar, me cuidar, né, para que eu tenha saúde para viver muitos anos ao seu lado. E assim, eu
eu entendo que o resultado, ele não vem do que a gente faz às vezes, né? Então, o resultado, ele vem da constância. Então, a gente tem que ter muito isso claro, dessa constância, né? Tanto da alimentação quanto dos treinos, porque não se sustenta por muito tempo, né? Então, eu faço sempre questão, né, de incentivar meus pacientes, até mesmo porque dietas restritivas demais causam uma certa compulsão, que eles precisam realmente viver mesmo, aproveitar momentos, mas voltar sempre para a sua rotina, para os seus treinos, para a sua alimentação, né? Então, quando você entende o seu metabolismo, né? Eu tento mostrar isso para o paciente, para ele se conhecer. Porque a partir do momento que ele entende o metabolismo dele, os hormônios dele, a rotina e os gatilhos que ele tem diante da compulsão, da alimentação, seja o que for, né? Você deixa de lutar contra si mesmo e você passa a lutar ao seu favor, né? E isso você consegue ter se manter, né, magro. Uma constância, né? A gente consegue manter os resultados de uma maneira mais tranquila, sem tanto, né, sofrimento, né? Sim. Bacana. Bom, agora eu já falei muito de mim. E agora eu quero que vocês descubram um pouquinho mais sobre ele, né? Como que surgiu essa vontade da psiquiatria na sua vida? Qual era o plano original? Porque não era o plano original, né? De início, você pensava em cardiologia? Exatamente. Quando eu falo com alguns colegas recém-formados e até com alguns pacientes, eles olham assim com certa estranheza, porque assim, Felipe, mas você você tem cara de psiquiatra, você fala de uma forma, assim, eu não consigo te imaginar fazendo outra coisa, e de fato hoje eu também, né, sou extremamente apaixonado, feliz, realizado com o que eu faço. Mas quando eu me formei médico, a minha intenção era fazer, eu estava muito perdido, na verdade, em fazer anestésio, eu tinha esse sonho, esse ideal de fazer cardiologia, de trabalhar em alguma área da cardiologia. Era uma área da fisiologia que me interessava muito, né? Eu gostava muito da farmacologia cardíaca, então assim, para mim era uma área interessante. Mas assim que eu me formei, meses depois eu fui convocado para o Exército, acho que isso também foi muito bom para mim, que me trouxe um ano de estabilidade, um ano onde eu pude refletir, onde eu amadureci, aprendi muito na carreira militar, né, valores, princípios, hierarquia, rotina, sabe? Então aquilo também me amadureceu, me forjou muito num momento onde eu estava louco para trabalhar, para crescer, para empreender. E no meio desse cenário eu pude pensar um pouco melhor e fui influenciado muito pelo Michael, né, que é o seu sobrinho, como um irmão para você e como um cunhado para mim, que ele já atuava na psiquiatria no Rio e sempre compartilhava histórias, relatos de pacientes. Falei, nossa, você tem que fazer psiquiatria, cara, é uma área muito boa, tem tudo a ver com você. E a Paty às vezes me olhava assim, poxa, mas você é super tímido, você mal fala, né? Como é que você vai conversar com o seu paciente? Então, por incrível que pareça, naquela época, de fato, parecia algo muito distante. Mas, influenciado pelo meu cunhado, eu acabei fazendo uma prova, né, para o serviço da Santa Casa. E passei, fui aprovado, iniciei e fui me encantando, sabe, aquele estudo que você faz com vontade, você quer aprender mais, você quer pesquisar outras fontes, e aquilo foi, sabe, abrindo um leque de possibilidades na minha cabeça. E graças a Deus que eu fui tomando essas decisões, e de fato não foi coincidência, né, foi a mão de Deus me guiando. E com o nascimento das nossas filhas, me veio também nascimento e crescimento, né, as fases do desenvolvimento delas, a fase escolar e tal, e os desafios que a gente foi enfrentando, me despertou também a vontade de me especializar na psiquiatria da infância e adolescência, e assim também fiz, também no serviço da Santa Casa, que sou muito grato, grandes referências que tenho lá dentro da psiquiatria. Então, eu de fato me encontrei na psiquiatria, né, poder participar de uma transformação na vida de alguém, né, receber alguém, acolher muito mais do que a parte
técnica, né, de identificar, diagnosticar, fazer uma prescrição adequada. Eu acho que isso é o mínimo, né, que eu tecnicamente preciso fazer, mas me conectar, né, entrar na intimidade, na dor da pessoa e poder, tempo depois, observar e viver aquele momento de transformação, ver o quanto que a pessoa melhorou, recuperou qualidade de vida, autoestima, está funcionando, trabalhando, quanto que isso está repercutindo na família, na relação com o cônjuge, com os filhos, né? Então, de fato, eu me encontrei, esse é algo que eu faço com muito amor, né? Que eu não me canso, eu sou apaixonado realmente pelo que eu faço e sou muito grato a Deus por Ele ter me guiado por esses caminhos. Eu vejo esse encontro assim mesmo, como você se encontrou na psiquiatria, né? E como os pacientes te vejam como psiquiatra, né? Isso é muito importante, esse acolhimento humano. É verdade. E isso faz toda a diferença, né? Mas, Felipe, me fala um pouquinho mais de você, né? Nós mudamos para Volta Redonda, né? Tem mais ou menos quase 10 anos isso. E em busca da qualidade de vida para a nossa família, né? Mais tempo presente na vida delas, para conviver também com os meus pais, né? Para eles poderem ficar mais perto da gente, porque a gente estava sozinho, né? No Rio. Com o passar dos anos, começamos a sonhar, né? A idealizar, a planejar um lugar assim com a nossa cara, né? E aí com que tivesse a nossa identidade. Exato. Né? A gente conversava, mas isso nunca saía do papel, né? Sim. E houve vários ensaios, várias tentativas, né? Mas a gente achava que, poxa, não deu certo, mas hoje nós vemos que isso foi um cuidado do Senhor, né? E olhando para trás, assim, nós temos uma clareza, sim, né? Que cada adiantamento teve um propósito, exato, né? E até chegarmos ao Instituto Lacente, né? Então foi tudo organizado nas mãos do Senhor. Exatamente. E o que você acha? Você concorda que isso, sim, esteve ele presente nas nossas vidas o tempo inteiro? Sem dúvida nenhuma. Hoje a gente convertido, posicionado, a gente tem total clareza desse cuidado que Deus teve em cada etapa, em cada mudança, em cada atraso, em cada erro ou acerto que aconteceu. Cada etapa foi extremamente importante para nós, para que a gente amadurecesse, para que a gente crescesse. Quando a gente se formou, 2 crianças pequenas, 2 recém-formados, trabalhando no Rio de Janeiro, 40 minutos para ir trabalhar, 2 horas e meia para voltar para casa e pega a menina na escola e vai tomar açaí, dia acaba e dia começa, fim de semana vem para Volta Redonda e volta domingo e linha vermelha de noite, perigo, medo, aquela loucura. Até o ponto que nós fomos assaltados também. Fomos assaltados, eu tinha até me esquecido, mas esse foi um marco. Um marco. Esse foi um marco. Que aí a gente decidiu, né? Onde a gente percebeu que tinha que fazer algo, né? A gente foi assaltado numa situação, a gente estava indo para Campos ali, num trajeto muito perigoso de Itaboraí, e bandidos armados, a gente com as crianças dormindo, graças a Deus deu tudo certo, mas aquilo foi um marco pra gente. Perceber de que maneira a gente estava gastando o nosso tempo, né? Trânsito demais, tempo sozinho demais, deslocamento muito grande, estresse. Então, em busca de trabalhar, de crescer, de prosperar, mas pagando um preço muito alto por isso. Então a gente veio para a Volta Redonda nesse cenário e dispostos a começar do zero. Então eu trabalhei em pronto-socorro, UPA, emergência psiquiátrica, CAPES. Cheguei a trabalhar em 6 lugares diferentes, né? Sim. E claro que isso não se sustenta por muito tempo, né? Então, ao longo do tempo, a minha agenda, a minha demanda de consultório foi crescendo. E no consultório é onde, de fato, eu sei que eu consigo fazer o melhor pelo meu paciente, onde eu posso entregar o meu tempo com mais qualidade, né? Onde eu, de fato, posso gerar uma transformação. Se dedicar mesmo, né? Exato. Ao paciente, ao não desprezando
todos esses passos, né, eu aprendi muito, né, várias portas se abriram para mim, graças a Deus eu entrei e saí de todos os lugares pela porta da frente, com a cabeça erguida, sabendo que fiz e entreguei o meu melhor, né, então atenção básica, UPA e tudo mais, mas foram lugares que já não me cabiam mais, né? E nos últimos anos a gente atendendo em consultório cada vez mais nessa questão de demandas ambulatoriais, consultas e tudo mais, e a gente começou a perceber que era a hora da gente integrar nossas áreas. A gente sabia, a gente percebia que a nossa área se comunicava muito, né? A gente trocava muita ideia a respeito dos pacientes, às vezes a gente trocava indicações desses pacientes, mas a gente estava muitas vezes insatisfeito com ambientes, a gente achava que o paciente não estava tendo uma experiência legal, a gente queria entregar uma excelência no tratamento, mas por outro lado a experiência de agendamento, a experiência de recepção, não era à altura daquilo que a gente idealizava, almejava para o nosso paciente. E aí a gente começou a sonhar de forma concreta, idealizar o Instituto LaSalle. E para vocês terem ideia, né, como as coisas não saíram, e graças a Deus não saíram do plano original, conforme a gente queria. A gente visitou 2 salas, né, aqui em um edifício comercial renomado aqui na cidade, e a gente visitou lá 2 salas, e aquele plano era lindo, maravilhoso, 70 metros quadrados, 2 consultórios, uma sala de procedimento. É aqui, né? Aí chamamos o arquiteto. Arquiteto contratado, pago. Ele começou o projeto. Contrato na mão para assinar. E a gente precisava de um fiador, que seria meu pai. E aí o seu Matos, com essa visão ampliada, né, de negócios, de futuro, ele nos confrontou, né? Ele falou assim, poxa, vocês vão investir tanto dinheiro num lugar que não é de vocês, né? E aí ele foi e nos ofereceu uma sala num prédio que ele construiu, né? E a sala tinha 300 metros quadrados. Então, nós saímos de 70 metros quadrados para uma sala de 300 metros quadrados. Então, mudou toda a história, todo o cenário. O arquiteto teve que mudar totalmente o projeto, que já não caberia aqui, né? Exato. E um desafio muito grande. A gente já com aquela mentalidade, um valor X que gastaríamos e tudo mais. E aí, mesmo que para melhor, quanto que as novidades, as mudanças mexem com a gente, né? Sim. A gente ficou super aflito, inseguro, meu Deus, mas é grande demais e tal. A gente entendeu que, assim, era para ser daquela maneira. E a gente abraçou esse projeto, graças ao seu pai, a gente construiu a LaSalle em um andar inteiro, num prédio próprio, né, que é do meu sogro. Então toda essa segurança de investir em um negócio que vai ser nosso e tranquilidade para a gente poder trabalhar sem essa questão de aluguel. Então tudo isso foi muito facilitador para a gente, graças a Deus, e a gente conseguiu, e a gente entendeu, falou, olha, a gente tem que fazer um negócio diferente, a gente tem que entregar uma estrutura de primeira linha, né, de excelência em cada detalhe. E aí a gente foi idealizando o Instituto LaSalle, esse espaço. De fato foi pensado, planejado. Claro que depois que a obra está pronta, a gente fica, puxa, mas aquela sala podia ter sido 2 metros para lá, aquele outro consultório podia ter sido um pouco para cá, mas a gente está muito feliz, muito realizado com o que a gente construiu, e de fato é um ambiente, não só o ambiente físico, mas a maneira com que Deus preparou esse ambiente, as pessoas, os colaboradores que estão com a gente aqui nesse projeto, a gente vê de fato esse cuidado de Deus em cada detalhe. Eu falo que nós só conseguimos inaugurar o nosso espaço quando a gente estava prontos, a gente amadureceu espiritualmente. Sim. E aí o Senhor nos deu, né, de presente esse espaço, porque eu sei que aqui não é um espaço apenas de médicos e de diagnósticos, mas aqui existem histórias de acolhimento humano. Sei que aqui faz parte do nosso ministério, né, de cuidado não só da medicina integrada, mas da espiritualidade mesmo do paciente.
Então nós vemos as mãos do Senhor em todo o tempo, né? Desde a provisão financeira, desde colocando pessoas certas aqui dentro da clínica, né? Verdade. Que nossos colaboradores são maravilhosos, né? E de fato, assim, a gente não sofreu diante dessas situações, a gente brincava, tá tudo em paz, graças a Deus que atrasou, tá tudo bem, jogou para março, jogou para junho, vamos embora. Não teve sofrimento, nem ansiedade, sofreu, né? Não ficou aflito, ansioso. A gente estava em paz, né? É aquela paz que a gente fala que excede todo entendimento, né? E o resultado disso é uma clínica de medicina integrada, de precisão, que une cuidado físico, mental e, por que não, espiritual. Né, onde a gente une psiquiatria, endocrinologia, nutrição, psicologia, educação física, dermato, estética, tudo no mesmo lugar. Uma medicina integrada e de excelência. Exatamente. Nós idealizamos, né, esse lugar, né, totalmente planejado mesmo, para a gente cuidar mesmo dos nossos pacientes como um todo. Sim. Uma saúde integrada, né? Transformar a saúde, recuperar a autoestima, buscar mesmo mais qualidade de vida, né? E propósito. Exatamente. Eu vejo isso na prática, sabe? Realidade. Um público que tem buscado saúde preventiva, longevidade, qualidade de vida, muito mais do que acessar um diagnóstico, ter um tratamento médico, mas as pessoas querem ter suas vidas transformadas, né? Então, seja uma pessoa que busca por longevidade ou alguém que está sendo tratada de uma condição e a gente pode ser esse caminho, né? De tirar ela dessa questão da ansiedade e tudo mais e levá-la a uma saúde plena, a uma qualidade de vida. E longevidade, né? Merece. Longevidade. Sim, hoje a gente. Saúde, né? Hoje o que mais a gente busca, né? Exatamente. É uma longevidade. Exatamente. Então chegamos ao fim do primeiro episódio do LaSendCast. Compartilhar conhecimento, histórias e transformações com vocês é um grande privilégio. Se este episódio fez sentido para você, falou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Porque saúde não é um destino solitário, é uma jornada que deve ser compartilhada. Lembre-se sempre, não é sobre perfeição, é sobre constância, é sobre acordar amanhã e fazer escolha certa para você mesmo, mesmo que pequena. É sobre entender que você merece cuidado, que você merece viver, não apenas sobreviver. Você está em um momento difícil, saiba que é possível recomeçar com o nosso time ao seu lado e transformar a sua realidade. Nós somos prova viva disso. Os nossos pacientes são prova viva disso. É hora de retomar o controle, recuperar a hierarquia da sua vida, as suas prioridades, sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. É tempo de cuidar. É tempo de LaSend.